Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Jorge. Eu vim nesse vídeo hoje falar um pouco com vocês sobre sociologia. Pois é, gosta de sociologia? A sociologia é uma área do conhecimento que nasce na tentativa de fazer a avaliação, o diagnóstico e superar as dificuldades que as sociedades humanas enfrentam. As transformações que essas sociedades sofreram também são objetos aí de investigação, objetos de estudo da sociologia. Assim, a sociologia então surge como uma ciência que busca compreender o contexto histórico, marcado pelo aperfeiçoamento da divisão de trabalho, marcado pela intensificação dos processos de urbanização, as cidades vão ficando cada vez maiores, pela consolidação de uma economia monetária e por uma série de transformações que a nossa sociedade vive. Um dos grandes sociólogos, um dos grandes pensadores da sociologia, foi um cara chamado Augusto Comte. Em meio às incertezas que a sociedade vivia pelas contínuas mudanças e revoluções sociais, o Augusto Comte tinha a intenção de transformar a sociologia em uma ciência, uma ciência que tem como objetivo o restabelecimento da ordem social. Motivo pelo qual ele passou a ser considerada popularmente como a ciência da crise. Por que ciência da crise? Porque ela sempre tem como objetivo a superação desses problemas sociais, desses momentos de crise em que a gente passa. Assim, a sociologia era considerada uma ciência capaz de compreender e solucionar a crise que se instalava na Europa naquele momento. A formulação teórica do Augusto Comte, que é um dos principais sociólogos da história, ficou conhecida como positivismo ou filosofia positiva. Ela correspondia a uma corrente de pensamento cientificista que designava todo um sistema geral de conhecimento que tinha por base dados concretos e que fossem fruto da experimentação e da ciência. O Augusto Comte era alguém que valorizava muito o conhecimento científico e tentava trazer os métodos da ciência para dentro da sociologia, para dentro dessa nova área que visava interpretar os dados sociais. O Augusto Comte se pautava na crença absoluta e dominante de que a filosofia positiva, no caso a sua própria filosofia, estaria associada à marcha do progresso humano. A filosofia kantiana gravitava em torno da ideia de que a sociedade somente poderia ser reorganizada adequadamente após uma completa reforma intelectual dos seres humanos. Aí, então, o Comte desenvolve uma teoria chamada Teoria dos Três Estados. Na obra Curso de Filosofia Positiva, de 1830, nós estamos falando lá do século XIX ainda, O Augusto Comte expõe os fundamentos da filosofia positiva, ancorada na sua concepção acerca da marcha progressiva do espírito humano. Segundo Comte, nós estamos sempre num processo de evolução e que vai nos levar sempre ao progresso e progredir cada vez mais. Assim, o filósofo se põe a refletir sobre a filosofia da ciência, identificando determinadas características comuns entre as ciências. Por exemplo, entre a matemática, a astronomia, a física, a química, a biologia e, posteriormente, a própria sociologia. Comte acreditava ter descoberto uma lei fundamental criada com a observação de todo o desenvolvimento da inteligência humana, desde os primórdios do seu tempo. A lei fundamental consistia na ideia de que toda forma de conhecimento da humanidade, em suas diversas fases, passaria necessariamente por três estados. Você conhece a teoria dos três estados? Então vou contar um pouco para você. O primeiro estado seria o que o Comte chama de estado teológico, ou estado fictício. O primeiro estado de compreensão do ser humano sobre os fenômenos naturais e sociais é classificado dessa maneira porque nesse estágio a compreensão do mundo se concretiza pela designação de deuses, espíritos e outras entidades sobrenaturais. O segundo estado, segundo Comte, é o estado metafísico ou estado abstrato. Esse estado metafísico era apresentado por Comte como uma transição entre o estado teológico e o estado positivo. Portanto, ainda haveria muitos pontos de contato entre o metafísico, esse segundo estado, e o primeiro, o estado teológico. O estado metafísico se caracterizava por buscar a essência das coisas, a sua origem, o seu destino. Além disso, enquanto no estado teológico a busca por resposta centrava-se na resolução absoluta, inquestionável e irrevogável, fruto da imaginação humana,
No estado metafísico, havia um espaço para a especulação e para a argumentação das pessoas. O estado metafísico é o que o Conte enxergava na filosofia dos antigos gregos. Eles sempre estavam tentando encontrar a ordem por trás das coisas, a essência de tudo que existe e assim por diante. Mas para o Conte, o estado superior que indica o progresso da humanidade é o que ele chamava de estado científico, ou o estado positivo. O Augusto Conte defendia que o estado científico caracterizava-se como a subordinação da abstração à observação. Então, o importante aqui era aplicar o método de observação da natureza. A importância da observação nesse estado positivo reside no fato de que qualquer proposição anunciada, qualquer afirmação, deveria corresponder a um fato observável, uma coisa particular ou mesmo universal, mas que fosse observável pelos seres humanos, que nós pudéssemos encontrá-la na nossa experiência cotidiana. A abordagem científica ou positiva, defendida por Conte, é defendida também com base no abono da investigação das origens e das causas e na defesa da compreensão de como funcionam os fenômenos físicos. Diferentemente dos outros dois estados, o estado positivo considerava-se impossível reduzir os acontecimentos naturais a uma única lei. A realidade, para aquele que está no estado positivo, ela é complexa e é irredutível a princípios únicos. Por isso, então, todas as ciências elas se juntam para fazer uma análise da sociedade, uma análise da realidade e assim, então, constituir a sociologia como uma ciência. E aí, você concorda com as ideias do Conte? Então eu vou fazer um desafio para você. Vá na página 28 do seu material didático, nós vamos ter uma atividade chamada Organize as Ideias. Ali você vai ter uma série de exercícios que vai te ajudar a pensar um pouco mais sobre as ideias do Conte, sobre as filosofias, sobre a sociologia do Conte e assim ficar mais esperto para entender a sociedade em que a gente vive. Ok? Até o próximo vídeo de Sociologia.